Irmão estraga meu aniversário de 24 anos. Comemorei meu aniversário mais cedo este ano. Desde o meu 18º aniversário até agora, sempre aconteceu algo no meu aniversário que acaba arruinando o dia para mim. Este ano, fiz questão de planejar fazer coisas que eu gostasse no meu dia. Acabei alugando um Airbnb perto do lago, a cerca de 1 hora de onde eu morava. Convidei cerca de 8 pessoas para passar o fim de semana comigo. Meu aniversário caiu em um domingo. Eu tinha o Airbnb da sexta-feira à noite até a segunda-feira de manhã. Meus amigos e eu fizemos planos para sexta-feira e sábado, mas o que eu estava mais ansiosa era para o domingo, meu aniversário de fato. Decidi que queria fazer um churrasco, beber, fumar e apenas me divertir. Meus amigos e eu fizemos um cardápio, planejamos quem iria cozinhar o quê, e até convidei algumas outras pessoas para passarem o dia conosco. Eu estava animada, tudo estava indo bem. No início de domingo, meu irmão, a 37M, me ligou para me desejar feliz aniversário. Agora, eu e meu irmão temos um relacionamento muito complicado. Tenho 2 irmãos, mas só falo com um deles. Ambos os meus irmãos são dependentes químicos com problemas de saúde mental que são alimentados pela dependência química. Meu irmão que me ligou esteve dentro e fora de prisões, clínicas de reabilitação e hospitais psiquiátricos desde que eu tinha 10 anos. Isso afetou muito a mim e a minha família, e como resultado, tivemos períodos em que não nos falamos, por anos. No entanto, quando ele me ligou no meu aniversário, estávamos em um lugar razoável. Ele me perguntou o que eu tinha planejado, e eu disse a ele que tinha alugado um Airbnb e que meus amigos e eu iríamos fazer um churrasco. Instantaneamente, percebi que era uma má ideia quando ele aproveitou a oportunidade para se convidar. Ele continuou pedindo o endereço. Primeiro, eu disse a ele que todos os meus amigos tinham menos de 26 anos, então ele ficaria fora de lugar lá. Mesmo assim, ele insistiu em vir. Então, fui brutalmente honesta e disse a meu irmão que não queria que ele viesse e arruinasse meu aniversário. A substância que ele estava usando na época era definitivamente álcool. Ele estava fazendo outras coisas, mas também estava misturando isso com beber todos os dias. E quando meu irmão bebe e usa drogas, ele estraga as coisas. No entanto, ele me prometeu que não diria nada para me irritar e que não beberia demais. Tentei convencê-lo a não vir por cerca de 30 minutos, mas ele continuou insistindo, e nesse ponto, eu só queria começar a aproveitar meu dia, então enviei o endereço a ele e disse para me avisar quando estivesse a caminho. Comecei a cozinhar no momento em que meu irmão ligou para me informar que estava vindo. Ele disse que um amigo dele estava trazendo e viria com ele. Penalidade 1. Meu irmão só tem amigos que são dependentes químicos da mesma idade dele, então eu sabia que isso seria um problema. Enquanto cozinhava, percebi que não tínhamos comprado o suficiente de pães de hambúrguer e que faltava queijo para os hambúrgueres, então perguntei a meu irmão se ele poderia parar no caminho e comprar alguns. Ele me disse para enviar $20 para as compras. Penalidade 2. Quando ele chegou, imediatamente saiu do carro e pude perceber que ele já tinha bebido. Ele estava falando arrastado, mas estava de bom humor, então deixei passar. Conheci o amigo dele, que era exatamente como descrevi acima, e os levei para dentro para conhecer meus amigos. Meu irmão perguntou onde estavam as bebidas, e mostrei as garrafas na geladeira e perguntei se ele precisava que eu lhe servisse uma bebida. O que eu fiz? Lembre-se de que tínhamos talvez 4 garrafas naquele momento, 2 garrafas compartilhadas, uma garrafa que era de um dos meus amigos e uma garrafa que era minha. Eu tinha especificamente a Casamigos clara para mim, porque eu sabia que ninguém mais a bebia, mas era meu aniversário, então eu consegui o que queria e servi a meu irmão uma bebida dessa garrafa. Esta também foi a primeira bebida que servi dessa garrafa naquele dia. Eu estava cozinhando, então nem tive a oportunidade de começar a beber ainda. Também entendi, ele é alcoólatra, porque eu estava dando álcool a ele. Ele é um homem adulto. É tudo o que tenho a dizer sobre isso. Todos foram para o quintal para fumar, e ouço meu irmão saindo para lá. Ele então diz aos meus amigos: eu não fumo, mas meu amigo sim, certifiquem-se de passar o baseado enquanto ele estiver em movimento. Nem ele nem o amigo trouxeram maconha para contribuir com os baseados. Meu irmão esperava que meus amigos fumassem seu amigo de graça. Penalidade 3, e disse a meus amigos que definitivamente não fizessem isso. Meu irmão então começa a fazer comentários sobre minha roupa. Penalidade 4. Ele começa a dizer que eu preciso trocar de roupa porque minha roupa está muito reveladora, e ele não para de falar nisso. Continuei dizendo a ele que era meu aniversário e meu Airbnb, e que ele não precisava estar ali. Que seus comentários eram desnecessários e estavam estragando o clima. Ele continuou. Então, ele começou a fazer comentários sobre meu namorado, a penalidade 5, que tinha saído para pegar algo para mim. Meu irmão não gosta do meu namorado, mas eu realmente não me importo. Meu irmão não tem poder de autoridade sobre mim para me dizer nada sobre ninguém.
Lembrei a ele que antes de ele vir, ele prometeu que não causaria problemas, e ele disse que, como meu irmão mais velho, podia dizer o que bem entendesse. Isso se transformou em uma grande discussão, onde deixei claro que ele tinha mais uma chance de me irritar no meu aniversário, e ele teria que sair. Ele me disse que não poderia ser expulso. LOL, meus amigos eram 5 caras que estavam apenas esperando a autorização para colocar meu irmão para fora. Continuamos discutindo até que alguns dos meus amigos me acalmaram e saí para fumar com eles. Voltei para dentro para beber algo, porque eu precisava, e minha garrafa inteira de casamigos estava vazia. Quero dizer que foi de uma garrafa cheia para nenhum gole em menos de 1 hora. Penalidade 6. Imediatamente, comecei a surtar e encontrei meu irmão para desabafar. Falei sobre como ele não tinha feito nada além de ser um incômodo desde que ligou de manhã, como é por isso que odeio sair com ele e convidá-lo para lugares, e, além disso, tudo o que eu queria para o meu aniversário era minha garrafa e ele decidiu terminar toda ela. Sua única defesa foi que havia mais 3 garrafas na geladeira e ele não achava que fosse tão importante. Disse a ele que sabia qual era a tolerância dele para o álcool e que aquele drinzinho que servi não tinha feito nada, e que ele só estava tentando se acalmar da nossa discussão anterior. Então ele disse, e cito, em seus amigos não podem simplesmente comprar outra para você. Era um domingo, eu moro em um estado que não vende álcool aos domingos, e além disso, o Airbnb estava no meio do nada. Nesse ponto, eu perdi completamente a cabeça, disse a ele que tinha que sair e que, se ele não saísse, meus amigos o expulsariam. Liguei para a namorada dele e disse a ela que precisava dizer ao meu irmão para sair antes que as coisas ficassem feias. O amigo dele tentou argumentar enquanto meu irmão estava sentado no carro sem dizer nada para mim, mas eu não estava ouvindo. Literalmente, eu não pararia de gritar até que eles saíssem da propriedade. Depois que eles saíram, chorei. Muito. Foi audácia para mim. Chorei, desabafei e tive um restante incrível do meu aniversário. Quando meu namorado voltou, ele ouviu sobre a garrafa e não sei como, mas saiu por 1h30 e voltou com uma caixa inteira de álcool, a não casamigos, mas ainda assim, realmente apreciei o esforço. A comida estava maravilhosa. Meus amigos me mostraram muito carinho. E eu não falei com meu irmão por meses. Ele se recusou a pedir desculpas porque não achava que tinha feito nada de errado. Ele pensava que eu estava sendo injusta com ele por causa de nossa história. Resumo, e meu irmão se convidou para a minha festa de 24 anos, apenas para ser um idiota arrogante. Olha, seu irmão é obviamente um idiota gigante. Mas o que não entendo é porque você deu o endereço a ele. Você não o queria lá. Você sabia que ele só iria causar problemas. E você deu a ele de qualquer maneira. Digo isso da maneira mais gentil que posso, mas pare de ser capacho e comece a dizer não. Fim da história. Não. Não discutirei mais isso com você. Não. E então cumpra isso. Isso torna sua vida muito mais feliz. Há muito tempo, tive pessoas em minha vida que me disseram que eu era radical demais. A razão? Qualquer um que fosse tão ruim quanto seu irmão, foi mandado se fuder. Só quero que você saiba que não há problema em mandar seu irmão se fuder. Ou até mesmo vá para a NC. Você provavelmente gostaria de poder fazer isso, e estou aqui para dizer que você pode. É a coisa certa a fazer. As pessoas que estão erradas são aquelas que lhe dizem, mas família, ou ele teve uma vida difícil. Esses não são seus problemas. Talvez diga a essas pessoas para se foderem também. Eu trapaceei durante a maior parte do meu curso de engenharia e consegui um emprego com uma fortuna de 500, ganhando 6 dígitos. Eu não me arrependo. Apesar do título, não apoio fazer o que descrevo neste post. Se parece que você não está se saindo bem na sua área principal, mesmo depois de se esforçar muito, encontre algo em que seja bom e faça a mudança. Nunca é tarde para isso. Eu me formei em engenharia, mas ainda tenho paixão por outra coisa e tenho um pouco de arrependimento por não ter seguido isso, o que é uma história para outro dia. Entrei em uma escola de engenharia relativamente bem classificada, top 20 nos Estados Unidos, como estudante de ciência da computação. Apesar de ter passado tranquilamente pelo ensino médio com todas as notas, o cálculo 1 na faculdade foi o meu primeiro choque sobre o quão difícil a faculdade pode ser. Tirei em sua maioria notas entre 40 e 50 nas minhas provas intermediárias e na final. Mesmo com essas notas baixas, de alguma forma passei, deve ter sido uma curva de notas bem generosa, mas isso realmente questionou a minha escolha de curso e solidificou o quanto eu tinha errado quando falei em física, eletromagnetismo e cálculo 2. Cálculo 2 foi a minha primeira incursão no mundo de fazer trapaças na faculdade.
Depois de falhar miseravelmente em cálculo 2 com uma nota final baixa de 30, com curva de notas, refiz o curso em uma faculdade comunitária local que era totalmente online e as provas não tinham supervisão. Foi extremamente fácil trapacear em cálculo 2 dessa maneira, já que eu podia simplesmente usar o Wolfram Alpha Symbolab para resolver tudo, e todas as provas eram de múltipla escolha, então acabei eu passando com uma nota final de 98 e créditos fáceis transferidos de volta para minha universidade. No entanto, renunciei ao uso de trapaças como recurso e me comprometi a maximizar meus esforços de estudo para passar em Física, Eletromagnetismo e Cálculo 3. Isso não funcionou, no entanto, e eu falhei em Física 3 vezes e em Cálculo 3 2 vezes. Não pude fazer Física pela 4ª vez e fui expulso da ciência da computação, sendo forçado a mudar para a ciência de dados, daí o nome de usuário, mas ainda precisava fazer Cálculo 3. Decidi trapacear novamente, mas dessa vez as provas eram supervisionadas online por câmera vias, e isso ocorreu durante a era do Covid, quando todas as aulas estavam online. Para burlar isso, escondi meu tablet embaixo da minha mesa e enviei capturas de tela das questões do exame para um cara que paguei em um subreddit de trapaças. Passei em todas as minhas provas com mais de 90 e terminei com um A. Descobri o quão fácil era trapacear durante a universidade em tempos de Covid, e trapaceei nas minhas aulas avançadas de estatística usando o Check. Como as provas de estatística não eram supervisionadas, a maioria das questões do exame estava no Course Hero, então eram as fáceis e tive sorte que os tais não se incomodaram em verificar minhas respostas em busca de plágio. No entanto, a verdadeira trapaça criativa estava nas minhas aulas avançadas de programação e em encontrar maneiras de contornar o software de detecção de plágio. Minhas aulas de programação de nível mais baixo eram extremamente fáceis e não exigiam esforço algum. No entanto, ao entrar em estruturas de dados ou algoritmos de nível mais alto e programação relacionada à inteligência artificial, as coisas ficaram muito difíceis, e mais uma vez, recorri à trapaça. Trapacear nessas aulas exigia algum grau de esforço. Se você não sabe como as aulas de programação são verificadas quanto ao plágio, elas usam um tipo de software chamado MOS. Basicamente, cada linha de código produz um token que corresponde à sua função. Se você copiar e colar código de outra pessoa e mudar a ordem ou os nomes de tudo para tentar burlar o sistema, ele ainda detectará plágio devido a uma alta semelhança de tokens. No entanto, isso pode ser facilmente contornado usando alguns truques de programação, e o software estava disponível gratuitamente online para eu usar e verificar a semelhança de tokens antes de enviar. Para cada tarefa e projeto de programação nas minhas aulas de nível mais alto, eu pegava tudo do GitHub, alterava o código o suficiente para passar pela detecção do MOS e conseguia as fáceis a partir desse momento. Conseguir um emprego foi a parte difícil, porque não há como trapacear na entrevista de programação. Ainda assim, me esforcei no LeetCode, banco de dados de perguntas de entrevistas de programação, e consegui uma oferta decentemente alta em uma empresa conhecida, e recentemente aceitei uma oferta de emprego com salário de 6 dígitos em uma empresa da Fortune 500. Então, por que não tenho remorso? Porque acho que a maior parte da universidade é bobagem, e uso quase nada do que aprendi na faculdade no meu trabalho. Na verdade, acredito que as habilidades que desenvolvi trapaceando nas minhas aulas de programação, reorganizando o código do GitHub e Stack Overflow, ou na verdade me ajudaram mais no meu trabalho real. Acredito que, na verdade, trapaceei apenas para obter um pedaço de papel, que foi meu pé na porta para fazer conexões na feira de carreiras na faculdade e acabou me garantindo um emprego após a formatura. Você é responsável pela sua estabilidade financeira e pela sobrevivência da família, se e quando tiver uma. Os meios que você utilizou podem não ser éticos. Lembre-se de que as instituições estabeleceram certas regras para calcular talentos. A maneira como eles fazem isso não é a ideal. Mas se você obtiver o resultado e mostrar a eles sua posição em termos de educação, não acho que isso seja um problema, contanto que você seja eficiente em seu trabalho. Se você for realmente capaz, será capaz de realizar seu trabalho. Caso contrário, eles irão demiti-lo de qualquer maneira, e você pode considerar isso como resultado de trapaça. As notas educacionais não decidem seu valor real. Foi uma leitura divertida. Li em voz alta para minha mãe, que é professora, e ela disse: odeio dizer isso, mas estou impressionada. Ele é uma pessoa inteligente, para ser capaz de trabalhar o sistema dessa maneira. Me parece alguém realmente inteligente. Eu sinto que eles deveriam colocar esse cara na folha de pagamento para erradicar os trapaceiros. Sou babaca por querer cortar relações por causa da minha ex? Não acredito que estou fazendo este post, mas vamos lá. Um pouco de contexto.
Eu, H22, conheci minha ex, chamada Clara, a nome fictício, 22M, em 2018 durante um rolê com meus amigos, enquanto ela estava com suas amigas. Clara era uma mulher absurdamente bonita, e eu brincava dizendo que ela se parecia com a atriz espanhola Clara Gali da Netflix, a daí vem o nome fictício. Eu decidi abordá-la sem qualquer expectativa de que ela aceitasse algo comigo, embora eu não fosse um cara tão feio assim. Felizmente ou infelizmente, ela acabou caindo na minha rede. Edit, e já adiantando o plot twist, ela me traiu com meu melhor amigo na época. Já falei dela algumas vezes aqui, mas basicamente, o relacionamento que eu tinha com Clara durou quase 2 anos. Nós éramos um casal modelo para as pessoas que nos conheciam, éramos como carne e unha, William Bonner e Fátima Bernardes, que ironia, não? Era impossível lembrar de um sem lembrar do outro, tínhamos uma sincronia incrível que, até hoje, não tive com mais ninguém. A gente se entendia só com gestos, sem precisar de palavras, éramos carinhosos um com o outro em público e no privado, fazíamos tudo junto. Viajamos juntos para Cabo Frio quase sempre porque a família dela tinha uma casa lá. Ficávamos na praia até tarde, fazendo o que bem entendíamos. Também malhávamos juntos. Nós não éramos marombas, mas tínhamos um físico de atleta muito bom. Recebíamos propostas de trocas de casais, relacionamento aberto, essas coisas, mas nunca quisemos, porque concordamos que qualquer coisa além de um relacionamento entre 2 pessoas era traição. Além disso, nossas famílias eram muito unidas e gostavam muito uns dos outros. Havia uma química massa entre nossos parentes quando tínhamos churrascões de domingo. A Clara, até hoje, muito infelizmente, foi a melhor parceira sexual que já tive. Era uma relação completa e perfeita em todos os sentidos. Eu sonhava em casar com essa mulher, mas aí ela teve que fazer a cagada de dar para meu amigo e me trair. Estou contando isso porque é muito importante para entender meu problema atual. A maioria dos nossos conhecidos tinha inveja, no bom sentido, do nosso relacionamento. O pessoal chipava a gente mesmo estando juntos, e com o término trágico e desastroso desse relacionamento, teve gente que saiu ferida, mas não fisicamente. Foi uma situação horrenda que me deixou com um bloqueio emocional pelos próximos 2 anos. Enfim, hoje em dia eu superei a situação. Já faz 4 anos, e eu quero criar novas conexões, fazer novos amigos. Eu mal lembro que a Clara existe, a não ser que alguém me lembre. Só que aí é que está, tem gente que não superou. Tenho amigos de longa data, gente que conheço há muito tempo antes de conhecer a Clara, que não assumem isso, mas são viúvas desse relacionamento que já está até enterrado. Ocasionalmente, eles fazem referência a esse período da minha vida. Quando comento que ainda estou solteiro hoje em dia, eles fazem comentários do tipo: a Clara também não ficou com mais ninguém depois de você, e isso me irrita profundamente. Hoje de manhã, estava conversando com uma antiga amiga que estudou comigo no Fundamental, ela conheceu a Clara, e eu sempre gostei muito dessa amiga. Nunca tivemos problemas, até que entramos nesse assunto de solteirice. Eu falei brincando que acho que vou virar um monge e não vou me relacionar com mais ninguém, e ela me mandou um áudio falando: tu só fica solteiro se quiser, a Clara não te esqueceu até hoje. E o pior é que ela falou sério. Se fosse zoando, eu até aceitaria. Não é a primeira vez que fazem esse tipo de comentário para mim. Já estou morando em outro estado, fora do Rio de Janeiro, e na época em que se espalhou a notícia de que eu ia embora, a Clara ficou ainda mais desesperada porque ainda achava que ia me reconquistar de algum jeito. Ela começou a fazer pressão para os nossos amigos em comum tentarem me convencer a pelo menos falar com ela uma última vez, mas eu não quis e nem quero. Me dói estar cogitando cortar essas pessoas da minha vida, pessoas que são mais antigas do que o meu relacionamento. No entanto, sinto que não vou ter outra escolha no fim das contas. Entendo que há pessoas que se espelhavam nessa relação e me senti muito culpado por estar desapontando todo mundo na época que descobri a traição, mesmo não tendo culpa nenhuma. Isso já está começando a virar uma invasão de privacidade, e eu não vou tolerar isso. Com a maioria, já conversei e falei que não quero mais saber desse assunto. Alguns respeitam, mas infelizmente muitos não. Sinto um ódio por saber que ainda estou perdendo coisas por causa dessa situação. Odeio falar isso, porque parece que estou cuspindo no prato que comi, mas me arrependo de ter me relacionado com a Clara. Não quero que a minha próxima namorada tenha receio de ficar comigo por achar que tenho o rabo preso com a minha ex, porque eu não tenho, pelo menos não voluntariamente. Eu seria o babaca? Acham que pode existir outra abordagem? Nel. Cara, a Clara te traiu, certo? Acho que você deveria ter focado mais nisso no texto, ao invés de outras coisas. Isso só ficou claro mais para o final do texto, mas enfim. Agora, veja bem, seus amigos estão tentando forçá-lo a permanecer em um relacionamento com uma mulher que te traiu. Você acha que são pessoas que querem o melhor para você ou que empatizam com as suas emoções em relação a esse relacionamento passado? Para mim, são pessoas tóxicas que querem projetar em você e na Clara o relacionamento ideal que eles procuram.
Saia dessa. Also, a Clara só não te esqueceu porque ficou com a consciência pesada por ter traído, normal. Na real, enquanto você não aparecer com outra pessoa, teus amigos vão continuar com essa visão de casal ideal e de que, se você está solteiro, é porque não superou. No entanto, você não deve ceder à pressão social de provar que ainda quer a mesma pessoa em sua vida. Seja direto e objetivo com essa galera. No mais, ignore e siga a tua vida. Dê uma afastada, se precisar, como alguém falou por aqui, e siga em frente. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.